Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Números, capítulos 34 a 36. Estamos chegando ao final do livro de Números. E hoje iremos observar e explorar tudo aquilo que o Senhor estabelece nessa conclusão de Números. O Senhor estabeleceu as fronteiras da Terra Prometida, organiza sua distribuição e institui as cidades de refúgio, a fim de socorrer aqueles que cometessem homicídio de forma involuntária. Esses temas eles apontam para as verdades que temos em Cristo. Cristo é a nossa herança, Cristo é o nosso refúgio seguro, e através dessa observação dos capítulos podemos aprender mais sobre o nosso Salvador. Portanto, primeiramente nós vemos no capítulo 34 que Deus delimita as fronteiras da Terra Prometida e estabelece também líderes que irão auxiliar nessa distribuição das terras. Após apresentar todo o limite territorial da Terra Prometida, tanto para o norte, como para o sul, como para o leste e oeste, o Senhor então estabelece ao sacerdote Eleazar, o filho de Arão, e a Josué, aquele que seria o sucessor de Moisés, como líderes que iriam realizar a distribuição da terra por sorteio. O capítulo 35 se volta para as cidades dos levitas, a porção que os levitas teriam daquela herança dada a todas as tribos de Israel. Cada tribo deveria conceder cidades a fim de que assim os levitas tivessem onde habitar. Além disso, o Senhor estabelece também as cidades de refúgio. Quando algum homicida involuntário, quando alguém matasse um israelita de forma involuntária, não intencional, ele deveria fugir para essa cidade, a fim de que não fosse morto. Havia lei de que o homicida deveria ser morto, mas no caso de um homicídio involuntário, o Senhor provê para esse homem uma salvação, uma libertação da condenação, para que assim ele não fosse morto pelo vingador de sangue. No capítulo 36, o assunto das filhas de Zelofeade, aquele homem que nós vimos alguns capítulos atrás, que tinha apenas filhas, não tinha tido nenhum filho, essas mulheres ficariam com a terra dos pais. Nós já tínhamos lido sobre isso. E agora o assunto novamente retorna, a fim de compreenderem melhor. Caso elas se casassem com alguém, com quem ficaria essa terra? Será que elas perderiam a herança de seu pai? E a resposta do Senhor é não. O Senhor então conduz esse assunto, mostrando que elas deveriam se casar dentro da sua tribo, a fim de que assim essa herança de Zelofeade não fosse dada a outras tribos. O Senhor então estabelece o casamento dentro de cada clã, de cada tribo, a fim de que assim a herança permaneça para aquela tribo. O que nós estamos lendo aqui é justamente um prenúncio para Israel da promessa de Deus se cumprindo. Deus reafirma a sua fidelidade ao garantir todos os meios para que cada tribo, cada família, receba a sua porção da terra prometida. O Senhor está prestes a cumprir a promessa de dar ao seu povo a terra prometida, e agora começa a estabelecer todos os meios para que essa terra fosse bem cultivada, para que houvesse comunhão entre o povo de Israel nessa terra. O Senhor provê até mesmo a cidade de refúgio para aqueles que precisassem fugir diante de um homicídio. O Senhor concede a herança das mulheres e reforça a ordem de que cada tribo teria sua porção na terra e de que isso seria algo imutável, permaneceria com aquela tribo. Portanto, essas regras não eram apenas sobre as terras, mas era o meio do Senhor preservar a identidade do seu povo. Era o meio do Senhor preservar a sua aliança com o seu povo, cumprindo assim a sua promessa feita a Abraão de dar à sua descendência a terra prometida. E podemos contemplar a Cristo nesse texto ao notarmos que Cristo é o nosso verdadeiro refúgio. Assim como as cidades, refúgio, protegiam os que fugiam da justiça, assim Cristo é aquele que nos abriga contra o juízo de Deus. Se nós não temos condenação sobre nós, mas se não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, é justamente porque Cristo morreu por eles. Cristo assegurou a eles um descanso que só Ele poderia dar. Cristo é a verdadeira herança do seu povo. Enquanto Israel recebia essa herança terrena, nós, o povo de Deus, temos uma herança eterna, uma herança gloriosa nos novos céus e nova terra. Assim, podemos refletir nesse texto com relação à nossa posição diante do plano de Deus.
Devemos confiar em Deus, sabendo que Ele terminou todos os nossos caminhos e que Ele nos tem conduzido de forma perfeita, a fim de assim nos apropriarmos, tomarmos posse da herança que Ele nos assegura em Cristo. Em Cristo, podemos ter o refúgio, não somente diante das dificuldades e lutas, mas também sabemos que sobre nós agora não há nenhuma condenação. A ira de Deus não repousa mais sobre nós. Não temos mais que temer a Deus, temer a sua ira, pois se estamos em Cristo, já não há nenhuma condenação sobre nós. Devemos, pelo contrário, valorizar a justiça de Deus, valorizar a sua misericórdia. Devemos viver de forma santa, de forma agradável a Ele, reconhecendo toda a graça que Ele nos concede em Cristo. Que o nosso coração, ao ler esse texto, se lembre do refúgio que temos em Cristo e assim procure viver em santidade diante de Deus.